Olá, pessoal, eu sou a professora Ivana da Cruz e hoje eu vou estar aqui dando aula para vocês sobre histologia do sistema nervoso. Então, vem comigo, eu vou compartilhar agora já a minha tela aqui e a gente vai poder, então, estudar um pouco com maior profundidade essa questão da histologia do nosso sistema nervoso, certo? Para fazer essa aula aqui, eu só gostaria de lembrar para vocês, fazer uma breve revisão sobre os principais aspectos anatômicos do sistema nervoso, né? Quando a gente pega o sistema nervoso, que é aquele sistema responsável por integrar por as informações do nosso corpo e trabalhar junto com essa integração, principalmente com o sistema endócrino, nós conseguimos observar que anatomicamente, ele está dividido no sistema nervoso central, que é composto por todas as estruturas do encéfalo que estão dentro, não é, da caixa craniana e a medula espinhal, e pelo sistema nervoso periférico, que é composto por gânglios e nervos. Bom, dentro do nosso sistema nervoso central, então, vale lembrar que o encéfalo vai ter no seu interior o cérebro, não é? Com o telencéfalo, com os hemisférios cerebrais, diencéfalo, tálamo, hipotálamo, epitálamo, metatálamo, vai ter também o cerebelo e o tronco encefálico. Além, é claro, de ter no sistema nervoso central a nossa medula espinhal. Bem, em termos de sistema nervoso periférico, vamos lembrar que nós temos, então, ramificações de nervos cranianos e nervos espinhais que vão sair da medula espinhal, e também nós vamos ter outra rede de nervos, de gânglios nervosos que vão fazer parte do sistema autônomo simpático e parasimpático. Também eu destaco para vocês aqui que muitas dessas ramificações nervosas, então, vão estar associadas com aqueles receptores sensoriais que a gente encontrou e que a gente já comentou lá na nossa histologia da pele, né, do sistema tegumentar, certo? Então, agora que a gente revisou essa parte anatômica, vamos revisar também, porque eu já dei essa aula lá nos tecidos fundamentais, alguns aspectos citológicos relacionados com o sistema nervoso central. Como eu tinha comentado antes, e eu volto a destacar aqui, o nosso sistema nervoso central não é só composto por neurônios, ainda que neurônios sejam aquelas células mais relevantes para a questão da transmissão do impulso elétrico e assim das informações. Na realidade, além dos neurônios, eu vou ter algumas células de suporte que no seu conjunto eu conheço como células da glia. Este é o caso dos astrócitos, da micróglia, dos oligodendrócitos e das células de Schwann. Aqui, ó, eu faço ainda um comentário que eu julgo ser muito relevante. Como vocês aprenderam, existem alguns nervos que fazem a transmissão do impulso de maneira saltatória, porque eles têm segmentos enrolados de mielina, que é uma estrutura lipídica e que assim isola a transmissão elétrica, e aí essa transmissão se dá de modo saltatório só naquelas pequenas partes, ó, do segmento que não tem esse enrolamento lipídico aí, né, que são os nós de Ranviers. É bom lembrar aqui que a bainha de mielina nos nervos, ou seja, no sistema nervoso periférico, ela vai ser produzida pelas células de Schwann. Agora, no sistema nervoso central, que nós também vamos ter também a transmissão saltatória do impulso nervoso em alguns conjuntos de nervos. Quem vai produzir a bainha mielínica serão os oligodendrócitos, certo? Bom, a partir dessa breve revisão, que eu já aprofundei a função, estrutura e tudo dessas células lá na nossa aula de tecidos fundamentais, vamos começar falando um pouco mais
sobre a medula espinhal. A medula espinhal, às vezes, é confundida com a medula óssea vermelha, que não tem nada que ver. A medula óssea vermelha é aquela que fica, aquele tecido, aquela rede, né, que fica lá no fêmur e que está associado aí na produção de células sanguíneas. A nossa medula óssea vermelha, como nós estamos vendo nesse pequeno vídeo aqui, ó, da Universidade de Emory, aqui, ó, vejam só, ela vai conectar as estruturas nervosas do encéfalo com o restante do corpo. E ela vai ser uma espécie de vareta muito fina, como nós estamos vendo aqui, do qual vão partir, ó, como vocês também estão vendo aqui, por que não está dando o meu... tá. Que vão partir ramificações que são os nervos espinhais, ó, que vão levar e vão trazer informação das outras partes do nosso corpo, certo? E essa estrutura nervosa, ela vai estar protegida pela nossa coluna vertebral, isso mesmo, pelas nossas vértebras. Aqui nesse videozinho, como vocês podem observar, nós temos aí, ó, as ramificações e ele já está mostrando quais são aí nesse exercício os nervos que estariam sendo estimulados para contrair e descontrair, certo? Bom, então agora que a gente viu esse pequeno vídeo, vamos comentar um pouco mais sobre a histologia da medula espinhal. Só vamos lembrar aqui, ó, deixa eu salientar, que a nossa medula espinhal ela tem essa forma aqui meio que de borboleta, não é? E ela está, ó, dentro aí, ó, do disco vertebral aqui. Aqui também, nesse slide, eu saliento que a medula espinhal, ela vai ser ponto final para algumas reações simples do nosso corpo, como é o caso de alguns arcos reflexos, mas que também uma das principais funções da medula é transportar a informação para o cérebro do nosso corpo e do nosso cérebro para o restante do corpo, como vocês podem observar aqui. Então, dentro da nossa estrutura anatômica aqui, ó, da nossa medula espinhal, ó, em azul, eu estou mostrando os nervos motores, não é, que vão sair principalmente pela raiz dorsal, ó, pelo corno dorsal, e vão chegar aqui nos músculos e nas glândulas, certo? E daqui vão sair também do corpo em direção ao cérebro, eu vou ter os nervos sensoriais, que vão ingressar na medula via a raiz dorsal. Eu troquei, a raiz ventral é do motor e a dorsal é que é do sensitivo, e aí vão conseguir subir, tá? Bom, isso aqui é apenas uma breve revisão, vocês vão estar estudando isso mais aprofundadamente na parte de anatomia e de fisiologia. É só para nós podermos entender melhor a histologia dessa estrutura. Então, quando eu tenho um corte histológico da medula óssea, eu vou encontrar essa estrutura que, assim como o restante das estruturas do sistema nervoso central, vão estar englobadas, empacotadas por membranas especiais, 3 membranas especiais que a gente conhece como meninges, certo? E dentro da minha medula, eu vou encontrar uma parte mais corada e mais densa, que eu conheço como substância cinzenta, e ela é mais centralizada, e eu vou encontrar uma parte mais esbranquiçada quando eu faço essa preparação histológica e que está na área mais periférica, que eu conheço como substância branca, certo? Bem no meio eu vou ter um canalzinho central. O que vai ter dentro desse canalzinho central? Esse canalzinho central ele é revestido por células especiais também, que são as células ependimárias, e elas vão ficar produzindo o tempo todo o líquor. O líquor
digamos assim, faz às vezes, é aquele líquido que vai transportar gases, nutrientes, metabólicos, vai retirar resíduos no nosso cérebro e que fica circulando, então, dentro do nosso sistema nervoso periférico. O líquor, ele é similar, ele faz, digamos assim, ó, um papel funcional similar ao nosso sangue no nosso sistema corporal periférico, certo? Bom, então, como eu tinha mostrado para vocês, eu vou ter aqui ó, uma raiz dorsal, e uma raiz ventral e uma raiz dorsal que vão levar ou trazer informações do corpo para o cérebro, do cérebro para o corpo, ou mesmo só para a medula. Tá? E aí elas se juntam, ó, quando elas saem do corpo, então formando o que a gente chama de nervo espinhal. Mas aqui dentro eu tenho tanto nervos aferentes como eferentes, ou seja, tanto nervos motores quanto nervos sensoriais. Bom, então, pessoal, eu tenho algumas outras estruturas aqui que eu vou chamar a atenção para vocês, mas que a gente não vai aprofundar. Esse é o caso aqui ó, do sulco mediano superior, da fissura mediana inferior, aqui o corno dorsal, aqui a rota dorsal, o corno ventral, aqui eu acho que tem um problema meu que eu troquei entre os corno dorsal e ventral, depois eu já vejo isso aí para a gente já esclarecer, tá? Bom, então vamos começar falando em termos de histologia sobre as meninges. Existem 3 grandes membranas que se sobrepõem umas às outras e que envolvem o nosso sistema nervoso periférico. Aquela mais interna, que vai estar muito próxima, então, ao tecido nervoso propriamente dito, aos neurônios, às glia, células da glia, é a pia mater. A segunda meninge que nós vamos ter vai ser a aracnoide. E a última meninge, aquela mais externa, ela se chama dura mater. Bem, aqui, ó, nesse esquema anatômico, eu consigo reconhecer melhor essas membranas. Então, aqui estaria a dura mater, né, mais externa, e ela é mais fibrosa, ela é mais consistente. Aí eu vou ter a meninge aracnoide, e finalmente, ó, aqui, ó, bem próxima, então, às estruturas teciduais do sistema nervoso propriamente dito, eu vou ter a pia mater. Bom, então, vamos dar uma olhada primeiro como é que se constitui a dura mater. Aqui só, antes da gente ver isso, eu estou tentando salientar para vocês que entre a dura mater e a aracnoide existe um espaço cheio de líquor também, de líquido, né? Que a gente conhece como espaço subdural, tá? E aqui, então, eu tenho a minha pia mater. Tá? Então, está aqui, ó. As meninges aqui, ó, que eu chamo a atenção, aracnoide e pia mater, elas vão ser constituídas basicamente de tecido conjuntivo e também epitelial, que eu chamo de meningoepitelial. E aqui, então, nesse corte histológico de hematoxilina e eosina, eu destaco a presença de fibroblastos superficiais da membrana aracnoide, que vai ficar, então, sintetizando essa membrana. Em processos neuroinflamatórios, essas membranas elas podem acabar ficando muito mais permeáveis e possibilitando, então, o ingresso ou saída de substâncias para dentro do sistema nervoso central, o que não é uma coisa muito boa. Tá? Então, aqui também ó, eu destaco as fibras colágenas no meio dessas membranas. Tá? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a substância cinzenta. Na realidade, quando a gente pega a medula espinhal, ela vai ser basicamente formada por uma grande quantidade de neurônios com células da glia. Mas, como vocês lembram, um neurônio ele tem um corpo celular e ele vai ter axônios e também vai ter dendritos, né? Então, essa constituição que eu chamo de substância cinzenta e branca tem muito a ver com a maior ou menor concentração de corpos celulares neuronais
em relação ao resto do órgão e da estrutura. Então, a substância cinzenta é aquela que concentra a maior quantidade desses corpos celulares, onde eu vou ter ali o quê? O citoplasma, o núcleo, a mitocôndria dos neurônios. E é por conta disso que quando eu faço um corte histológico, como por exemplo aqui, ó, um corado com hematoxina e eosina, essa região ela é mais corada, tá? E vai ter essa grande quantidade de corpos celulares e também vai conter células da glia e muitos axônios de nervos não mielinizados, né? Sem a mielina, certo? Bom, então aqui também, ó, eu destaco para vocês, nesta lâmina, os corpos celulares da substância cinzenta. Agora vamos falar um pouco sobre a substância branca. A substância branca, ao contrário da substância cinzenta, vai ter uma grande concentração de axônios mielinizados. E isso torna ela com aparência menos corada, porque tu não vai corar, tu não tem estruturas celulares internas, organelas, como acontece lá com os corpos celulares, então ela é menos corada, ela vai ter um aspecto mais rendilhado por conta da grande quantidade de axônios e vai ter, então, uma grande quantidade de fibras mielinizadas, tá? Aqui eu destaco para vocês, então, ó, esses espaços aqui, que seriam esses espaços em branco que eu enxergo na histologia, que indica a presença de axônios não mielinizados. Por que vai ficar esses espaços em branco? Pelo seguinte, pessoal, quando a gente vai preparar um corte histológico, nós vamos utilizar uma série de solventes para poder fixar o material, para poder corar esse material. E nesse processo de fixação de solventes, que também a gente às vezes coloca em temperaturas um pouco mais assim altas, os lipídios mais disponibilizados, como é o caso dos lipídios da camada de mielina, acabam sendo dissolvidos. Então, eles somem do corte histológico e fica ali aquele espaço em branco. Então, a gente sabe, não é, que esses espaços em brancos aqui, ó, representam, então, axônios que eram mielinizados e que, no caso, a barreira de mielina, a mielina acabou sendo dissolvida pela preparação histológica. Certo, pessoal? Então, assim é que vocês vão reconhecer quando lá fizerem uma prova, verem alguma lâmina a respeito desta questão dos axônios mielinizados. Bom, então, aqui, ó, na substância branca também, eu tenho outros tipos de células, por exemplo, células que produzem a barreira de mielina, né? Os segmentos de mielina, que é o caso das células de Schwann. Então, aqui, ó, eu estou mostrando para vocês um núcleo grande da célula de Schwann, e aqui essa bainha de mielina, ó, em amarelo, que ainda ela não estava 100% formada ainda, então ela se manteve. Porque, na realidade, isso é importante vocês entenderem, no processo da formação da mielina, como é que esse lipídio aí ele vai se depositar. Essa célula de Schwann, ela se liga no neurônio e ela vai criando extensões da sua membrana plasmática, e essa extensão ela vai se enrolando em torno, não é? Como se fosse isso aqui, ó. Ó, aqui está o meu axônio, e fazer conta que esse aqui assim, ó, é a minha mielina. Então, ela se liga aqui, por isso que eu consigo enxergar um núcleo, porque aqui fica todo o corpo celular do axônio, e ela vai criando extensões e vai embrulhando, ó. Ela vai fazendo exatamente ela vai rodeando o nervo, e aí vai formando, então, essa barreira de mielina, tá? Aqui é importante dizer que por que não é
contínua, porque são várias células que participam desse processo, e aí elas se juntam em espaços, tem uma mosquinha aqui, em espaços sequenciais para poder, então, deixar exposto algumas regiões do axônio, que são os nós de Ranvier, que vão servir para fazer a condução saltatória. Então, aqui, ó, na nossa histologia, eu consigo enxergar esse núcleo da célula de Schwann e essa barreira de mielina em formação. E aqui, nessa preparação com coloração de prata, eu vejo todos esses espaços em brancos aqui, são axônios, tem axônio maior, axônio menor, certo? Que a gente consegue enxergar. Então, tem várias maneiras da gente enxergar aí a questão dos axônios. Qual é a relevância, pessoal, da gente estudar essa questão histológica aqui? Muitas das doenças degenerativas que existem podem causar alterações aí, por exemplo, na questão da desmielinização ou outros problemas degenerativos, e aí eu consigo enxergar isso quando eu faço uma biópsia, sei lá, ou eu faço depois uma autópsia num indivíduo que tinha uma dessas doenças, tá? Para a gente ver as questões patológicas relacionadas. Bom, aqui, então, eu ainda quero destacar para vocês, na medula espinhal, os neurônios do corno anterior, que apresentam um núcleo com células com grandes núcleos mais centrais, e esses núcleos eles são eucromáticos, ou seja, eles são mais claros do que o restante do corpo celular. Tá? Uma outra questão a ser destacada aqui, também tem um nucleolo visível, é que os corpos celulares dos neurônios, os neurônios são células que são metabolicamente, têm uma alta atividade, né? Para poder manter toda essa comunicação corporal. E aí eu encontro nas nossas células substâncias que eu chamo assim, ó, de agrupamentos de substâncias conhecidas como substâncias de Nissel. Que substâncias são essas? São, na realidade, agregados de RNA ribossomal e de proteínas que eu encontro dentro do retículo endoplasmático dessas células nervosas. Eu não enxergo, né, na microscopia óptica esses agregados, o retículo endoplasmático gordo. Eu precisaria de um microscópio eletrônico, né, um microscópio melhor. Mas eu consigo enxergar esses agregados, tá? Então, daí vocês já sabem que isso é um marcador diagnóstico de células nervosas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a histologia dos gânglios do sistema nervoso periférico, antes de eu entrar lá para o cerebelo e para o cérebro. Eu resolvi misturar aqui o sistema nervoso central e periférico em termos de complexidade, tá? Então, nos gânglios periféricos, principalmente, por exemplo, gânglios sensoriais, eu vou encontrar neurônios com uma forma mais arredondada, tá? Então, eles têm corpos celulares esféricos, certo? Vão ter uma grande quantidade de substância de Nissel também, e geralmente associados a eles eu tenho células satélites, tá? Certo? Essas células, elas são bem achatadas, e como o núcleo delas é bastante escuro, eu enxergo elas aqui, ó, nessa coloração de hematoxina e eosina, elas com uma coloração bem roxa, né? Como vocês estão vendo, certo? Peraí só um minuto, deixa eu voltar aqui para trás, aqui mesmo. Deixa eu tirar daqui, porque eu quero ver o que faltou eu falar. Tá? Tá. Então, é o seguinte. Para que servem as células satélites? Elas têm várias funções, e uma delas é importante porque elas permitem uma espécie de isolamento elétrico, porque o que acontece? Dentro desse gânglio tem um monte de nervoso que
transporta, né, digamos, ele transmite impulso elétrico. Se tu não tiver um sistema de isolamento, ele vai transmitir para tudo que é lado e para tudo que é direção. Então, ela ajuda a manter esse isolamento e também ajuda a fazer as trocas metabólicas entre o resto do nosso corpo, não é? Com as células que fazem parte desses gânglios, certo? E elas também, algumas vezes, podem participar da própria neurotransmissão e ajudar a coordenar atividades, tanto do nosso sistema nervoso quanto do nosso sistema imune, certo? Bom, agora que eu já falei para vocês aí das células satélites, vamos comentar um pouco sobre o sistema nervoso periférico ainda relacionado com a histologia dos nervos. O nervo, como você sabe, ele vai ser formado por um conjunto de axônios de diversos neurônios. E esses axônios agora a gente passa a chamar de fibras nervosas, certo? Então, elas são fibras nervosas. Opa, de novo. Elas são fibras nervosas, ó. Então, aqui em azul são as fibras motoras, que eu estou representando, fibras que vão conduzir o impulso elétrico do cérebro para o músculo, para a glândula, e aqui eu tenho fibras sensoriais, que vão conduzir o impulso elétrico dos músculos, das glândulas, ou seja, da parte periférica do corpo para o cérebro. Então, aqui, ó, cada uma dessas bolinhas aqui, que eu estou representando, é uma fibra nervosa. Essas fibras nervosas, para a gente poder ter uma ação mais eficiente, tanto do impulso elétrico, como também depois de uma contração, que nem eu agora estou falando, eu estou contraindo muita musculatura, enfim, eu estou usando muito o meu sistema nervoso para eu poder me comunicar e realizar essa atividade. O que vai acontecer em termos histológicos é que essas fibras nervosas elas vão se juntar, formando, então, feixes nervosos, certo? Que ficam agora empacotados também em tecidos conjuntivos que são denominados de epineuro, endoneuro e perineuro, mais ou menos de uma mesma maneira similar ao que a gente estudou lá ou vai estudar, desculpa, no tecido, que vocês não viram ainda, não, vocês viram, claro, que vocês estudaram agora no tecido cartilaginoso, tecido ósseo, né? Então, aqui, ó, pessoal, eu só quero mostrar para vocês um corte histológico com vários nervos, que aqui dentro, ó, tem várias fibras nervosas agrupadas aqui em fascículos, e aqui, ó, ao redor de cada um desses conjuntos de neuro, eu tenho o perineuro, e eles vão estar aqui. Opa! Ai! Opa, só um minutinho. Às vezes dá um break aqui, dá um bug aqui no sistema. Esses dias já deu de novo assim também. Mas tudo bem. Vamos. Eu querendo ir para trás, mas não estou conseguindo ser. Ah, está aqui. Aqui dentro, ó, em azul, o que vocês estão vendo é o epineuro, e aqui dentro vocês podem ver que tem ainda umas camadinhas em azul nesses fascículos aqui, que é o endoneuro, tá? Que estariam as fibras musculares. Bom, então, pessoal, olhem só. Aqui eu coloco alguns detalhes, né, da histologia mostrando essa situação aqui. Ó. Então, aqui eu tenho o meu epineuro, aqui em verde mais escuro eu teria o meu perineuro, ó, perineuro, epineuro, e aqui dentro, ó, parece esse septo seria o meu endoneuro, tá? Aí aqui, ó, eu também chamo a atenção para vocês essas estruturas aqui, elas seriam os axônios em azul, né? E em amarelo as barrinhas de mielina, que eu estaria vendo aqui
nesse corte histológico. Bom, aqui eu mostro para vocês agora uma outra coloração, acho que é Mallory, que mostra agora um corte longitudinal em que eu consigo enxergar essas fibras nervosas com a bainha de mielina e os nós de Ranvier, certo? Que são responsáveis pela condução saltatória, então. Pronto. Aqui eu também quero chamar a atenção para vocês que os nervos não mielinizados, eles geralmente são de pequeno calibre e também vão ser rodeados aí por perineu, né? Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre a histologia do cerebelo. O cerebelo é um órgão extremamente vital para a nossa vida. Por que vital para a nossa vida? Fica estranho, né? Para as nossas atividades, porque ele vai participar da coordenação dos músculos esqueléticos, vai participar da manutenção do tônus muscular e da coordenação do equilíbrio corporal. Para isso, ele já vai ter uma estrutura histológica bem mais complexa do que a estrutura histológica que a gente viu e a gente encontra na medula, lá nos gânglios e nos neurônios. A gente até pode dizer que o córtex cerebral ele é altamente complexo e bastante intrigante. Tem coisas ainda que a gente não entende assim super bem sobre essa histofunção deste órgão. Tá? Então, olhem só, quando a gente vai observar ele, que a gente corta, ele vai ter, aqui está ele, ó, ele tem também uns giros, umas reentrâncias, assim como a medula óssea, a medula espinhal, eu vou encontrar nesse tecido substância cinzenta e substância branca. A diferença agora é que a substância cinzenta, que é também o local onde eu vou encontrar a maior concentração de corpos de neurônios e células da glia, essa substância cinzenta ela vai estar organizada em 3 camadas, certo? A substância branca não, a substância cinzenta. A substância branca vai continuar, pode ver aqui, os branquinhos, concentrando os axônios, tá? Então, vou falar um pouco mais sobre as camadas, as 3 camadas do nosso cerebelo. Eu só quero comentar aqui, que as camadas, essas 3 camadas que a gente vai ver agora, é a camada muscular, a granulosa e a muscular, a camada de células de Purkinje e a granulosa. E eu queria só destacar que lá no recém-nascido, no feto antes de nascer, eu também tenho uma camada granulosa externa do córtex cerebelar, mas ela acaba sendo, logo depois, até algumas semanas de vida, ela acaba sendo desconstituída, ela acaba sumindo, tá? Então, vamos falar um pouco da histologia do cérebro de uma pessoa, de uma criança já e de um adulto. Tá? Então, aqui, eu destaco para vocês um corte transversal com hematoxina e eosina, no qual eu enxergo algumas estruturas que não vão fazer parte do tecido, mas vão estar interagindo, como a própria meninge, que é a pia mater, a mais próxima, e aqui, uma estrutura importante que são vasos sanguíneos, que eles entram dentro desse tecido, né, nervoso e se esparramam aí para poder fazer as trocas nutricionais, gasosas e tudo com outras células do próprio tecido, já que o sangue não entra, ele não entra em contato nunca com as células do tecido nervoso. Então, a primeira camada, que vem logo debaixo da pia mater, nós chamamos de camada molecular. Essa camada tem um número
bem pequeno de células. Os neurônios, eles têm uma forma de cesto mais estrelados, assim como a gente geralmente desenha eles, e a gente diz que essa região tem um neurópilo, uma neurópila muito abundante. O que é neurópila, professora? Neurópila é o conjunto de uma grande quantidade de dendritos. Também eu tenho axônios, também eu tenho sinapses, não é? Entre os dendritos de um neurônio com o outro. Então, eu tenho sinapses, dendritos, axônios em maior, em grande concentração, e menor concentração aqui de corpos celulares, certo? Bom, a segunda camada é a camada de células de Purkinje. Aqui eu encontro muito células de Schwann, mas que não vão mielinizar, elas estão ali, mas elas não são assim, ó, mielinizantes, que nem eu encontro lá na medula espinhal, e uma grande quantidade de astrócitos. Já a camada granulosa, que é a última camada do cerebelo, a gente chama de camada da granulose interna, e eu vou encontrar uma grande quantidade de neurônios muito pequenos, bastante numerosos, mas que o núcleo tem uma distribuição irregular, certo? E aí também, ó, no meio dessa camada, eu vou encontrar, então, espaços róseos que a gente detecta uma grande quantidade de sinapses entre os neurônios, ou seja, de relações entre os dendritos, que a gente conhece como esses espaços, como glomérulos cerebelares. Tá? Bom, então aqui eu mostro para vocês alguns detalhes da camada molecular, que nem a célula em cesto, que é uma célula, é um neurônio, opa, e as células de Purkinje, ó, maior, ó, tá? Aqui, no caso, a camada molecular, ela está perto aqui já da Purkinje, aqui está a célula de Purkinje, essas células todas são células, são neurônios, tá, pessoal? Até essa célula de Golgi aqui, e aí eu encontro, assim, ó, diferenças na sua forma e também no tamanho e na concentração de coloração do núcleo, certo? Bom, na camada granulosa, eu vou encontrar, então, esses espaços, que eu chamo aqui de glomérulos cerebelares, células de Golgi, células da granulose, tá? Bom, então, antes da gente entrar para o cérebro, que é o nosso último, o nosso último tecido que a gente vai ver aqui, peraí. Antes da gente entrar para lá... Ai, peraí, que deu um bode aqui. Fecha. Isso aí acontece. Às vezes. Pronto. Eu quero só dar uma olhada se eu tinha... tá. Olha aqui, ó, só que eu queria salientar aqui. Quando eu estou falando aqui, porque tem assim, o complexo de Golgi, que vocês conhecem lá de dentro das células. Quando eu estou falando aqui em células de Golgi, pessoal, estou falando em neurônios que vão ter um corpo celular mais na região granulosa, dali ó, esse corpo celular ele está bem... deixa eu mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. Ele fica bem redondinho aqui, ó, vocês estão vendo, né? Bem coradinho. E eles estão muito próximos ali da camada de Purkinje também. Então, a gente enxerga eles, parece um petit pois, tá? Certo? E essas células da granulosa também aí são tudo corpo de neurônio. É tudo neurônio daí que a gente está falando. Ok? Bom. Agora nós vamos falar, então, da histologia do cérebro, nossa última parte da aula. Vamos lembrar que o cérebro é um órgão altamente complexo e ele vai ter lobos importantes, lobo frontal, parietal, occipital e temporal, que vão ser áreas que vão acabar estando associadas às áreas de associação, memória, cognição, comportamento, áreas sensoriais também, principalmente relacionadas também com os nossos... como é que se diz aquilo, meu senhor? Com as nossas sensações aí, olfato, visão, sei lá, e também áreas motoras que ficam regulando aí as contrações dos nossos músculos e mesmo dos nossos órgãos. Então, o cérebro é um órgão super relevante
e de alta complexidade. Nós aqui agora vamos falar um pouco, então, sobre o córtex cerebral, que é essa camada mais superficial e que nos primatas, e principalmente nos seres humanos, ele é bem mais desenvolvido e representa ali a grande concentração de neurônios associados, então, às nossas interações, comportamento, cognição, às funções mais elevadas do nosso sistema reprodutivo. Quando nós vamos estudar essa camada do córtex cerebral, nós vamos ver que, comparado com o cerebelo, o cérebro vai ter 6 camadas histológicas e não apenas 3, certo? E essas camadas histológicas, elas também têm algumas características importantes. Elas vão formar aqui, ó, pessoal, tá? Elas formam, apesar de elas estarem estruturadas horizontalmente, elas formam mini colunas verticalmente dispostas que são que tem mais ou menos uma mesma estrutura, e cada mini coluna ela faz conexão com a vizinha, e isso constitui, então, as unidades básicas de integração das nossas informações. É muito importante ter essa digamos assim, ó, essa repetição unitária aí da histologia. Então, não é um tecido que nem nós temos visto, que tem assim, ó, uma distribuição heterogênea apenas horizontal. Ele também forma como se fosse coluna, certo? Bom, então, depois que a gente comentou a esse respeito, vamos ver como é que estão dispostas as principais camadas do nosso cérebro. As camadas que eu estarei falando aqui são as camadas da substância cinzenta, né, pessoal? Porque a substância branca no cérebro, na medula, no cerebelo é o quê, basicamente? Agrupamento de axônios, geralmente mielinizados, por isso que é a substância branca, que não cora tanto. Então, vamos concentrar a nossa atenção na substância cinzenta, certo? Então, está aqui, ó, substância cinzenta, essa mais rosinha aqui, dessa preparação anatômica, tá? Então, quando eu pego ela, o que eu vou encontrar nessas mini colunas? A primeira camada, que também se chama camada molecular, seguida da camada granular externa, de uma camada piramidal externa, mais uma camada granular interna, mais uma camada piramidal interna, que também é conhecido como camada ganglionar, e, finalmente, uma camada polimórfica, que é mais heterogênea. Então, quando vocês pensarem na histologia do cérebro, pensem numa lasanha, né? Eu ponho uma camada interna, uma camada externa e pronto, eu já tenho uma lasanha. Se a gente vai observar essas camadas aqui, uma simples técnica de coloração, por exemplo, cristal de violeta, azul toloidina, eu enxergo isso aqui. Para mim, eu olho isso aqui assim e parece que é tudo igual, que parece que tem um pouco mais de concentração aqui embaixo em relação às outras. Mas, na realidade, não é bem assim. Existe aqui dentro toda uma dinâmica, um mapa, digamos, de organização das suas células, dos neurônios e, principalmente, dos seus dendritos e axônios, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui também como é que ela se dispõe. Se vocês observarem essa figura aqui, o que vocês vão ver, ó, que nas camadas granular, piramidal e piramidal interna, eu vou encontrar neurônios de diferentes tamanhos e formas, corpos neuronais, certo? E esses corpos neuronais aqui, ó, com seus dendritos, eles se ramificam para os lados lá para criar as sinapses. E eles também têm, ó, axônios muito grandes que vão chegar até a camada molecular, que é a camada, então, pessoal, que tem, assim, ó, digamos, um pouco menos de corpos neuronais em relação às mais inferiores. Mas o que vai ter aqui também, o que seria importante nessa nossa estrutura histológica?
Quando a gente vai observar a camada molecular, que é aquela primeira, eu vou ter, ó, aqui é os espaços em branco, ó, axônios, mas eu também aí vou ter uma grande quantidade de astrócitos fibrosos, que nessa coloração aqui, ó, eu mostro para vocês, certo? Eles parecem formar estrelas. E aqui também, ó, e essas coisas mais compridinhas aqui são vasos sanguíneos que eu já vou comentar para vocês a esse respeito. Então, a camada muscular está associada a maior abundância de astrócitos fibrosos. A camada granular externa, por sua vez, que vem logo abaixo, também vai ter muito vaso sanguíneo, ó, isso aqui assim são vasos sanguíneos, que a gente está vendo nessa coloração, e astrócitos do tipo protoplasmático, certo? Aqui, então, eu chamo a atenção para vocês que tanto na camada molecular, mas principalmente nessa camada, vai existir uma forte interação entre os astrócitos e os vasos sanguíneos. Por quê, pessoal? Expliquei lá na outra aula, vale a pena ouvir de novo. O sangue nunca entra e se esparrama no tecido do cérebro. O que vai acontecer é que esses astrócitos vão estabelecer íntima interação com os vasos sanguíneos. É aí os nutrientes, os gases do vaso sanguíneo passam para esses astrócitos, para o interior desses astrócitos, porque eles têm prolongamentos citoplasmáticos, e esse astrócito é que vai passar essas nutrições, esses negócios tudo aí, e vai retirar metabólito, vai trazer metabólito para as outras células do nosso sistema nervoso, tá? E ele vai retirar também. Então, o astrócito, a relação astrócitos e vasos sanguíneos é muito importante, porque ela é que estabelece a real conexão entre o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, né? Porque isso também vai acontecer nos outros tecidos do sistema nervoso central e o resto do corpo. Então, essa relação é que a gente chama de barreira hematoencefálica ou barreira hemoencefálica, ou barreira sangue-cérebro, tá? Aqui eu chamo a atenção para vocês de um fato muito importante. Quando as pessoas desenvolvem algum nível de inflamação, vamos botar um passo para trás aqui. Essa relação astrócito e vaso sanguíneo, ela torna o ingresso e a saída de substâncias do nosso sistema nervoso central altamente seletivo. Não é qualquer coisa que entra. Tem muita medicação, por exemplo, que não consegue entrar, porque não consegue passar essa barreira, o astrócito não deixa entrar, tá? Então, essa barreira hematoencefálica ela é muito importante, porque ela vai impedir, na grande maior parte das vezes, o quê? Que entre patógenos para dentro do nosso sistema nervoso, entre vírus, entra qualquer outra coisa, tá? E saia também substâncias importantes. Só que em determinadas situações, que pode ser alguma doença neurodegenerativa ou mesmo uma lesão, pode acontecer uma neuroinflamação. E aí, quando a gente inflama, sempre quando vai acontecer inflamação, a gente vai aumentar a permeabilidade dos nossos vasos sanguíneos, porque as nossas células sanguíneas lá da parte imune, vocês ainda não aprenderam, eu vou depois dar uma aula específica sobre isso para vocês, vai entrar lá, tem que ingressar no tecido lesado. E aí, nessas condições, pode acontecer, então, uma maior permeabilidade dessa barreira, o que vai ser muito ruim, porque não é para entrar nada e muito menos leucócito lá para dentro. Quem faz a defesa imune lá dentro do nosso cérebro é a micróbio, tá? Mas eu chamo essa atenção para vocês. Então, pessoal, quando acontece também um outro evento, por exemplo, um evento clínico grande, como, por exemplo, um AVC hemorrágico, ou seja, a pessoa tem um derrame hemorrágico que rompeu um desses vasos sanguíneos, isso é um grande problema, porque o nosso cérebro fica sujo, ele fica contaminado com aquele sangue, e aquilo ali, para tirar, é bastante complicado. Ele vai causar lesões extensas quando esse sangue, então,
digamos assim, invade o nosso tecido cerebral, certo, pessoal? Para vocês não esquecerem da relevância dos astrócitos e dos vasos sanguíneos. Bom, eu também falei que eu vou ter, principalmente nas camadas mais internas, os corpos neuronais aqui com uma rede extensíssima de sinapses. Olhem só, então aqui estão os neurônios piramidais, ó, com os corpos celulares mais piramidais e toda essa malha que parece cabelinhos, ó, que vocês estão vendo aqui, são as conexões nervosas, são as sinapses, certo? E também eu vou encontrar, então, aqui nesse simples histologia com hematoxina e eosina, eu consigo enxergar esses corpos neuronais piramidais e essa grande quantidade, quase que essa malha aí rósea, no qual esses corpos celulares estão imersos, seria a neurópila, ou seja, aí estaria a sinapse, axônio e dendrito, que formam aí, digamos assim, a estrutura principal do nosso cérebro. Aqui também, nesse corte, eu também destaco aqui um vaso sanguíneo, que eu não estou enxergando aqui no corte o astrócito, mas que só vai poder passar, então, transitar nutrientes, gases e metabólicos, se tiver astrócito. Certo? Bom, pessoal, então essa é a aula de hoje. Eu quero comentar para vocês que eu retirei muitas dessas figuras desse site aqui super bacana, da USP e também da Unicamp e também da URGS e também da PUC. Todos esses sites, esses links, eu deixei para vocês lá no nosso programa da disciplina, que vocês conseguem acessar no Moodle, tá? Espero ter contribuído, então, para o entendimento um pouquinho melhor da histologia do nosso sistema nervoso central. Por enquanto, é isso. Até a próxima. Beijo.